Fluminense vai contratar mais gente? Vem mais reforço para o Fluminense? Essa é a pergunta que não quer calar para muitos torcedores, e eu estou incluído neles, tá? Acho que o Fluminense precisa contratar, mas a gente não está sabendo, está meio no escuro aí do que vai acontecer, o que não vai acontecer. Só que nesse vídeo aqui eu vou trazer duas informações referentes a esse assunto, que são interessantes para a torcida tricolor, até para a gente também debater um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Semifinal sábado tem arbitragem definida. E olha, eu não vou nem falar que é um absurdo, que é uma vergonha, porque eu tô cansado de ficar repetindo isso. Mas esse rapaz que vai apitar o jogo do Fluminense, minha Nossa Senhora, hein? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E também tem informação sobre os novos uniformes. Parece que o Fluminense vai lançar muito em breve novos uniformes. E tem informações sobre detalhes, né? Não vaza a imagem, não tem aquele spoiler, mas a galera vem tentando, né, falar para nós, né? Enfim, descrever ali detalhes do uniforme para dar aquele gostinho, aquela água na boca da torcida tricolor. Então, vamos falar de muita coisa nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a assistir esse vídeo aqui até o final, mas não sem antes, por favor, deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joinha, deixa o like aí, por favor. É muito importante para a gente estar todo dia aqui no YouTube trazendo as principais notícias do Fluminense para você, lives, vídeos diários, muito conteúdo para você, tricolor, claro, ficar sempre muito bem informado. E convido também você a comentar de onde nos assiste, cidade, estado, país, quem sabe. Solta a voz aí para a gente trocar essa ideia. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é dos uniformes. Teve votação lá no Conselho Deliberativo do Fluminense e os dois uniformes foram aprovados. O Marcelo Neves, do O Globo, trouxe alguns detalhes. Ele disse que a camisa branca chamou a atenção por ter uma faixa ousada, horizontal, que corta o peito nas cores verde, branco e grená. O modelo vai ter gola V e dividiu opinião dos conselheiros, mas eles aprovaram, porque essa é a orientação, né? Não tem muito também tempo hábil para recusar e lançarem outro uniforme. Só vão recusar mesmo se for uma coisa muito, assim, absurda. A camisa tricolor vai seguir o padrão tradicional e lembra a camisa 2021. Listras um pouco mais finas e o tom de verde um pouquinho mais claro. Gola redonda e um patch na barra da camisa em referência à Copa Rio de 52, o nosso Mundial. Calção vai seguir o padrão, grená e branco, e os meiões não vão sofrer alterações. Beleza? A previsão é ali em torno de abril e maio desse ano, e a gente sabe, né? Terceiro uniforme lançando lá no segundo semestre, como já é de praxe no Fluminense. Beleza? Então fica aí, né? A expectativa pelas camisas. Eu acho muito difícil de comentar qualquer coisa. Uma descrição, né? Precisa ver. A gente tem que ver para avaliar a camisa, a beleza de camisa é muito visual, né? Então a gente tem que ver. Vamos aguardar aí o lançamento das camisas para a gente ter uma ideia do que vai rolar para a gente falar mais profundamente sobre esse assunto. Beleza? E um assunto que eu não queria falar profundamente, mas vou ter que falar, é sobre a arbitragem do jogo de sábado. Olha quem a Ferres decidiu botar para apitar o jogo do Fluminense. Simplesmente Wagner do Nascimento Magalhães. Lembra dele? Esse nome não é muito estranho para muitos tricolores, não, tá? O Wagner do Nascimento Magalhães é um árbitro que já se envolveu em muitas polêmicas, muitas arbitragens duvidosas, digamos assim, contra o Fluminense. Ele vai apitar mais uma vez uma partida do tricolor. Beleza? Ele foi o árbitro que apitou a final do Campeonato Carioca em 2017. Lembra? Que o Fluminense foi prejudicado, perdeu com um gol do Guerreiro, se eu não me engano, que o Hever sobe para dividir a bola com o Henrique Princesa. E ele segura o Henrique, faz falta, o juiz não marca, aí tem aquele vídeo, parece que o juiz está comemorando o gol, enfim. Era esse cara, era esse rapaz aí, ele que vai apitar o jogo do Fluminense sábado contra o Volta Redonda. O retrospecto com ele, no entanto, não é ruim não, tá? Como mandante, que é o que vai acontecer na partida de sábado, a gente jogou 15 vezes, venceu 9, empatou 5 e só perdeu uma. É 71% de aproveitamento, um aproveitamento total de 58,33%. E embora ele tenha apitado no jogo que a gente perdeu Volta Redonda esse ano, lá no Raulino, os últimos jogos não são ruins, não. Ele apitou o primeiro jogo da final do ano passado, do Carioca, que a gente venceu o Flamengo 2-0. Ele apitou um Fluminense Volta Redonda ano passado, que a gente venceu por 3-0.
apitou a vitória contra o Audax, que foi o primeiro gol de Germancano, lembra? Com a camisa do Fluminense, então ele apitou esse jogo aí também. 3 vitórias do Fluminense, né? Exceto essa derrota agora, Volta Redonda, são 3 vitórias do Fluminense, mas é um nome que desagrada, né? Que incomoda. A impressão que dá é que o Fluminense está sem força nenhuma nos bastidores, né? Nenhuma, zero, para deixar. Pô, já teve Graziani apitando, agora Wagner do Nascimento Magalhães. É inacreditável, cara. O Fluminense precisa começar a agir nos bastidores para não, enfim, não ficar suscetível a esse tipo de questão. Beleza? Galera, antes de eu partir para as últimas notícias desse vídeo, quero convidar você, vai estar aqui no card, a dar uma olhada. A gente está postando aqui os cortes da nossa live, nossa resenha com o Diogo, volante tricampeão brasileiro pelo Fluminense. Eu vou deixar aqui também, claro, a live completa. E o último corte que a gente postou dele falando sobre a briga do Fred e do Sheik. Como é que era isso lá no elenco do Fluminense? Vai estar aqui no card para você correr lá e ficar de olho. Beleza? Ó, vamos falar agora de reforço, então? Vamos falar de reforço, porque eu falei que são 2 informações, né? Então vamos falar uma de cada vez. A primeira delas, falando de contratação, de possibilidade de contratação, veio da Netflu. A Netflu traz uma apuração de que o Luciano Naninho, muito querido por mim, tinha sido oferecido do Fluminense lá atrás, a negociação não tinha muito avançado, não chegou a haver negociação, né? O interesse do Fluminense não chegou a avançar, mas agora a Netflu fala que o nome inicialmente não tinha empolgado, mas voltou ao radar do Fluminense. O Fluminense aí com um mínimo interesse, vamos dizer assim, pelo jogador, pelo Luciano Naninho. Segundo a Netflu, o nome foi apresentado para análise da comissão técnica e eles estão avaliando se vale a pena ter um jogador mais experiente, além do Ganso, para ser esse distribuidor de bola, né? Você tem o Giovani, o Arthur, o Gabriel Pirani, mas eles são todos jovens e eles não são jogadores tanto com tanta essa característica de distribuição de bola como o Ganso tem e como o Luciano Naninho tem. Eu não vou nem ficar nesse vídeo aqui falando sobre o jogador, rasgando elogios, porque a gente já faz muito isso aqui no canal, né? Eu, principalmente, porque eu gosto muito do Luciano Naninho, acho que seria uma boa contratação a baixo custo. É um jogador de muita qualidade, está se destacando muito nessa temporada. Eu também não vou ficar fazendo isso, por quê? Porque pouco tempo depois, agora, ontem de noite, 10h35, a Rádio Melão veio no Twitter comentar: o jogador Luciano, abrindo aspas, tá? O jogador Luciano Naninho, que vem fazendo um bom campeonato carioca, jamais foi cogitado dentro do Reino do Laranjal. Então a Rádio Melão descarta completamente a possibilidade do Fluminense ir atrás desse jogador. Ficamos aí, então, né, sem saber. Assim, de um lado a Netflix fala que o nome está no radar, de outro lado a Rádio Melão fala que a chance é zero. Então a gente vai ter que aguardar para saber. Eu, particularmente, aí uma opinião minha, tá? Acho que o Fluminense não vai atrás. Acho que não vai atrás. Já trouxe Gabriel Pirani, já trouxe Arthur. Arthur não, desculpa, Giovani, já tem o Arthur. Eu acho que não vai atrás, acho que não é muito perfil de jogador que a diretoria quer, não. Embora eu gostasse, tá? Eu gosto do jogador. Acho que um contratinho aí de um empréstimo de 1 ano, salário baixo, ou até um contrato de 1 ano para o jogador não seria nada mal, não. Vai que rende, eu acho que tem muita capacidade para isso, pelo que mostrou no Campeonato Carioca. Tá mostrando, né? No Campeonato Carioca de 2023. Beleza? E a última informação, também da Netflu, tá? Uma apuração deles sobre a questão do zagueiro. Lembra da questão do zagueiro? Pois é, né? Depois que o Fluminense contratou o Marcelo, no mesmo dia de tarde, o Mário Bittencourt foi ao Seleção Sport TV e ele falou que o Fluminense ia contratar um zagueiro. O Fluminense estava querendo contratar um zagueiro. Fato não, calma, sem fato ainda. Saíram informações, eu digo sem fato ainda porque, enfim, são informações e não é a própria fonte, falando, não é o próprio Mário Bittencourt dizendo. Saem informações que o Fluminense sondou alguns zagueiros. Samir, valores assustaram. Juan Jesus teria sido sondado também. Dória, que está no futebol mexicano. Alguns zagueiros de qualidade, zagueiros canhotos e tal. Também saiu uma informação sobre o Luiz Felipe dos Santos, lá do Diário do Peixe, mas o Marcelo Neves falou que não tem nada, enfim. Saíram algumas informações de sondagem de jogadores para a posição que o Fluminense queria, mas nada avançou. Nada avançou, e aí o fato é, Manuel, que se machucou e foi talvez o grande motivo para o Fluminense olhar com carinho para essa posição no mercado, pensar em contratar, vem se recuperando muito bem. As informações que rolam é que ele vem se recuperando muito bem, que ele vem se dedicando muito à fisioterapia e já está, enfim, andando sem moletos, está próximo já de retornar a atividades em campo.
A expectativa que eles trazem aqui é que ele retorne às atividades já em abril. A gente está há 2 semanas de abril. E com isso, o Fluminense desistiu de contratar um zagueiro. A tendência é que o Fluminense desista de contratar um zagueiro. A informação diz aqui que o Fluminense recebeu alguns nomes oferecidos por empresários, foram avaliados, mas que só quer investir se for algum jogador que venha sem custos, o que, enfim, aparentemente não apareceu nenhuma oportunidade de mercado, jogador para vir sem custos para a posição e que agregue. Então, o Fluminense, por hora, desiste de contratar zagueiros, o que eu, sinceramente, acho um erro crasso. Falei 1 milhão de vezes na época que a gente fazia as lives do Central no Mercado aqui. Falei recentemente em live Central Matinal comentando sobre essa posição. Ao meu ver, virada do ano, o Fluminense precisava de um zagueiro, mesmo que mantivesse todos os zagueiros. Precisava contratar um zagueiro. E aí o Fluminense traz o Vitor Mendes, é verdade. Bom, aprovo. Só que ele liberou o David Duarte. Então, a partir do momento que liberou o David Duarte, você fez uma troca, elas por elas. Você não acrescentou um zagueiro no teu elenco. Para mim, esse zagueiro tem que ser acrescentado porque o Lucas Claro saiu ano passado. O Lucas Claro era um cara importante dele, que ele saiu, e a gente não teve reposição. A gente tem que repor isso. Então, para mim, mesmo que o Manuel não se machucasse, o Fluminense já teria que trazer um zagueiro. Com o Manuel se machucando, para mim piora. Porque o Manuel ele teve uma temporada muito acima da média de 2022, muito acima da média dele. Poderia voltar ao normal em 2023, já era um risco. Depois de ter uma lesão no joelho, que não é uma coisa simples de você voltar a ritmo, a qualidade de jogo, como é que vai voltar o Manuel? Como é que vai ter o Manuel? A gente vai ficar jogando com o David Braz até quando na zaga? E se o Manuel voltar mal? O próprio David Braz teve uma lesão muscular, voltou mal. Antes disso, ele era um baita zagueiro. O Felipe Melo teve uma lesão, estava jogando bem, ao meu ver, teve uma lesão no joelho, igual a do Manuel, por sinal. Desde que voltou, não conseguiu engrenar, não conseguiu deslanchar. E aí? A gente vai ficar realmente apostando no que tem? Muita gente pede o Vitor Mendes, mas me parece claro, isso também não é informação, é intuição, que o Fernando Diniz enxerga o Vitor Mendes como reserva do Nino e o David Braz como reserva do Manuel. Ele aparentemente deixa bem delimitado isso nas posições. Zagueiro pela direita, Nino ou Vitor Mendes, zagueiro pela esquerda, Manuel ou o David Braz, porque o Vitor Mendes não ganhou nem chance, né? O David Braz é um cara que não tem nem comprometido absurdamente, mas contra o Vasco ele foi bem mal, né? E causou preocupação. O Vitor Mendes está lá, nem ameaça jogar. Então, talvez seja essa a questão. Agora, parece, né? Segundo informação da Netflix, o Fluminense não vai contratar zagueiro. Eu acho um erro, eu quero saber de vocês. Zagueiro, o Fluminense deveria contratar, sim ou não? Luciano Naninho. Vale a pena contratar? E os uniformes do Fluminense? Está ansioso? Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Sobre o Wagner Nascimento do Magalhães, né? Você pode comentar aí também. Mas eu espero que, imagino que seja, né? Que todo mundo vai estar chateado com isso, como eu estou. Beleza? Então, ó, deixa o comentário aí. Não esquece do like. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Tamo junto, ó. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, tem Central Matinal aqui no canal, comentando as principais notícias do Fluminense ao vivo. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.